Bom dia, pessoal. Esse é o nosso primeiro encontro, né, relacionado à disciplina de geometria, tá? Nós já tivemos a nossa primeira aula virtual de matemática, tá? Onde nós falamos dos números inteiros, né? Ainda não tive tempo, tá, de ver as atividades que vocês me enviaram devido à criação dessa aula aqui de geometria, tá? Isso requer tempo, mas eu vou olhar e vou anotar o que vocês fizeram, tá certo? O último encontro, pessoal, que nós tivemos de geometria, nós falamos sobre experiências com sólidos, tá? Então, o que acontece? E o tema geral das aulas de geometria é um mundo de formas geométricas, tá? Um mundo de formas geométricas. E nós estamos aqui em contornos e polígonos, tá? O que acontece, pessoal? Ainda está valendo, vocês prestem bastante atenção no que eu estou falando, ainda está valendo as experiências que nós iremos fazer com sólidos, tá? Nós dividimos a sala em duplas ou em trios, de acordo com a necessidade. Faltou aluno aí, a gente acabou botando em trio. Ainda está valendo essa proposta, então cada dupla ou cada trio aí vai ter que ter sua caixa de sapato forrada, tá? Nós vamos estar distribuindo depois para vocês os sólidos, né? Que nós vamos construir, tá certo? E aí também nós iremos falar um pouco, né, sobre Platão e vamos estar construindo também sólidos de Platão. E para isso eu pedi para vocês também estarem trazendo aí um pouco da vida de Platão, né, as contribuições de Platão para a geometria, tá? Para a gente montar o nosso trabalho e finalizar com a construção desses sólidos de Platão, tá ok, pessoal? Então, o que acontece? Nós vamos falar de contornos e polígonos, tá? Porque, pessoal, nós temos uma atividade aí que vai precisar desses conceitos aqui que eu vou falar para vocês estarem resolvendo, tá certo? Então, contornos e polígonos. O que nós temos, pessoal? Essa situação está na página 66, a experiência 4, tá? Aliás, depois da experiência 4 é que está contornos e polígonos, tá? Acho que eu já até falei por alto sobre essa página aí. Então, Luciana contornou as superfícies planas de um poliedro e obteve as seguintes figuras. Isso está no livro de vocês, tá? Então tem aqui a parte que ela faz o contorno do polígono, tá? E aqui nós temos os contornos obtidos, tá? Os contornos obtidos foram o quê? Dois triângulos que representa, né, a face de cima, né, e a de baixo, que eu chamo de superior e inferior. E aqui eu tenho as laterais, que são o que, pessoal? Retângulos, tá, pessoal? E aí nós temos o que, ó? As figuras obtidas por Luciana são todas planas, vocês observaram lá, né? Vamos voltar aqui. Triângulos são 2 e retângulos são 3, tá? Então são todas figuras planas, tá certo? Veja a diferença. Figura plana, olha, elas, tá vendo? Os dois triângulos e os três retângulos. E olha aqui a figura que não é plana, ou seja, ela é uma figura espacial, né? Ou tridimensional, como é costume chamar também. Então, para a gente já perceber o que é uma figura plana, ó, de uma que não é plana, tá certo? Então as figuras que ela obteve são todas o que, ó, planas. Cada uma delas representa o que? Um polígono, tá certo, pessoal? Então, o que é polígono? Aí tem uma definição rápida aqui do que é polígono. Definimos polígono como uma linha poligonal fechada e pode ser classificado como plano e não plano. Observe os exemplos. Aqui são exemplos de polígonos
que eu posso considerar eles como polígonos planos. Veja bem, aqui ele colocou aqui, ó, o pentágono, tá? É uma figura plana, então eu posso chamar que é uma linha poligonal fechada e plano, tá? E aqui eu já tenho um exemplo de não plano. Eu tenho um cubo, que eu sei que é uma figura espacial, tá? Apenas uma de suas faces toca o plano, tá? E então eu tenho umas outras aí no espaço, então por isso que é chamada de figura espacial, tá? Esse é um exemplo de polígono plano e aqui um polígono não plano, tá? Ou seja, que as faces estão no espaço, então não é uma figura plana, tá certo? Os contornos abaixo não representam um contorno de um polígono. Aqui agora, pessoal, ele já vai pegar aí, dar exemplos do que não representa contorno de polígono. A gente já viu anteriormente que para existir um polígono, o contorno, a linha poligonal deve ser o quê? Fechada, tá certo? E aqui nós vamos ver quais exemplos não representam contorno de polígono. Então veja bem, aqui ó, nós temos aqui, apesar de que é fechada, mas eu tenho aqui ó, uma superfície arredondada, nós já falamos sobre isso, tá? Então quando nós temos a superfície arredondada, não representa, tá? A linha poligonal de um polígono, tá? Então esse contorno não é de um polígono, pois apresenta uma linha o quê? Curva, tá ok? Tem uma superfície aqui arredondada, então não pode ser de um polígono, tá certo, pessoal? Veja bem, essa outra aqui, ó, também não pode ser contorno de um polígono, porque nós temos aí o cruzamento de linhas, tá? Então esse contorno aqui é chamado, é dito, né, que ele não é simples, tá? Para ser simples ele tem que ser fechado, tá certo? Não pode ter superfície arredondada, tá? E tem que ser plano. Aqui é plano? Porém deixa de ser simples, né, a partir do momento que ele tem esse cruzamento aqui, tá? Então esse contorno não é simples, isso significa que ele se cruza em algum ponto. Portanto, se um contorno não é simples, não representará um polígono, tá? E aqui, pessoal, eu tenho também aqui, ó, umas linhas aqui, ó, mas eu tenho aqui essa abertura, pessoal. Então não pode ter abertura também. Nós lemos anteriormente que tem que ser uma linha poligonal que fechada, tá? Então fechada, não pode ter cruzamento, não pode ter superfície arredondada e também não pode ser aberta, tá certo? Então esse contorno também não é um polígono, pois não é o que? Fechado. Não conseguimos obtê-lo contornando a face de algum polígono, que foi aí o que Luciana fez nos primeiros exemplos, né? Ela pegou um poliedro e saiu contornando as suas superfícies. Então a gente viu o quê? Que o que saía eram figuras o quê? Planas e fechadas. Então esse aqui não tem condições de ser uma linha poligonal de um poliedro, né? Visto que parou por aqui, ó, ou posso dizer, iniciou aqui e parou por aqui. Então ficou uma linha aqui, ó, com a parte aberta. Então não pode ser contorno de um polígono, tá? Aqui, pessoal, é um breve resumo do que é polígono, de alguns elementos de polígono, tá? E outras classificações que não foram dadas anteriormente também, que não tem no livro de vocês aí, tá? Mas aqui eu tenho que polígono, ele pode ser também, ó, não convexo, e ele pode ser também, ó, convexo, tá? Aqui nós temos que o polígono não convexo, ele tem essa abertura aqui, tá? Ele está fechado, a gente pode perceber aí, mas ele tem essa abertura aqui, ó, como se eu posso entender aqui como uma boquinha aberta, tá?
Agora veja o exemplo aqui do convexo, tá vendo? É aqui o exemplo do hexágono, tá vendo? Boquinha fechada, é como se fosse aqui um macete para identificar quando ele não é convexo e quando ele é convexo. Então o convexo, boquinha aberta, ou seja, ele tem aqui uma fenda, né? Então de modo que se eu traçar um segmento de reta aqui, ó, apenas algumas extremidades desse segmento de reta vai pertencer a ele, tá? Então veja bem que de A até B tem esse pedaço aqui, ó, que não vai pertencer ao polígono. Já no convexo, eu consigo traçar aqui uma reta de A até B e toda essa reta aqui, ó, pertence ao polígono, tá? Então por isso que é chamado de convexo. Então, dados os pontos A e B, se o segmento AB estiver todo no interior do polígono, ele é o que? Convexo. Então aqui de A até B está todo no interior do polígono. Já aqui, só um pedaço que está no interior do polígono. Tem um pedaço faltando. Então por isso ele é não convexo, tá? E aqui, pessoal, de polígono aqui ele destacou também, ó, figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. A gente acabou de falar disso anteriormente. Então, o polígono é o que? É uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Aqui é polígono, tá? Ó, linhas fechadas que não se cruzaram. Aqui tem uma fenda, não tem, pessoal? Então ele vai ser o quê? Não convexo. Então vejo que eu posso fazer um segmento de reta aqui, ó, e apenas algumas extremidades desse segmento de reta vai estar no interior do polígono. Essa outra parte aqui não vai estar. Então por isso que ele é não convexo. Já isso aqui, pessoal, não é polígono. Nós vimos por quê, né? Porque é uma linha aberta, ela não está fechada. Esse aqui, pessoal, não é polígono, porque se cruzou nesse ponto, não pode ter cruzamento, tá? E esse aqui também não é polígono, porque tem superfície arredondada, nós falamos sobre isso, tá? E dos polígonos, pessoal, nós destacamos aqui também, ó, os elementos principais de um polígono, né? Que são o quê? São os lados, tá vendo aqui, ó? De A até B, forma um lado, ó. De B até C, outro lado, de C até D, outro lado, de D até E, outro lado, de E a F, ó, de F até A, lado, tá? De azul, ele destacou aqui os vértices, vértice A, B, C e assim sucessivamente. Aqui de roxo, tá? E as letras aqui minúsculas, ele destacou os ângulos, tá? Vértice eu sei que eu represento por letra maiúscula e ângulos, letras minúsculas, tá? Então, ângulo, ângulo, ó, ângulo de C, ângulo de D e assim sucessivamente. De verde, ângulos externos, ângulos de fora, ó, A1, B1, para diferenciar, né, das outras letras C1, D1, tá? E de preto, que é essas linhas aqui, ó, pontilhadas, tá? Isso é o que? São diagonais, tá ok, pessoal? Então, ele separou aqui esses elementos de um polígono, que são o que? Os lados, os vértices, os ângulos internos, ângulos externos e também as diagonais, tá certo? E um polígono, ele tem a sua classificação, pessoal, de acordo com o número de lados, tá? Classificação, aqui ele colocou até 6 lados, tá? Mas nós vamos ter uma tabela aí posteriormente que mostra os nomes dos polígonos aí com mais lados, tá? Então aqui a classificação de 1 e 2 lados não vai ter. Um polígono que tem um lado e 2 lados não existe. A partir de 3 lados é triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados é pentágono, 6 lados é hexágono, tá? E etc. Aqui ele classifica os polígonos regulares em regulares. O que é um polígono regular? São polígonos que possuem lados com a mesma medida e ângulos congruentes. Em geometria, congruentes é o que? Iguais, tá? Então eles vão ter lados iguais e ângulos iguais. Então tenho esse triângulo desenhado aqui, ó.
esse lado é igual a esse, que é igual a esse, tá? Então os lados são iguais. E aqui eu tenho esse ângulo aqui, com esses dois tracinhos, que indica congruência. Dois tracinhos aqui, ó, significa que são iguais, tá? Então eu tenho três lados iguais e três ângulos iguais. Então são chamados de polígonos o quê? Regulares, tá ok? E aqui, pessoal, eu tenho um quadrado, né? O quadrado tem quatro lados iguais e quatro ângulos iguais a 90 graus. Portanto, são o quê? É um polígono regular, um exemplo, né, de polígono regular. Então, pessoal, os matemáticos da Grécia Antiga estudaram em detalhes os polígonos, né, e lhe deram nomes segundo o número de ângulos, também número de lados, tá? Foi o que a gente viu anteriormente. Ele classificou de acordo com o número de lados, mas a gente pode classificar também de acordo com o número de ângulos, tá certo? Porque eu sei que a quantidade de lados em um polígono sempre vai ser igual à quantidade de ângulos, tá certo? Então aqui, por isso que ele colocou aqui, ó, detalhes, os polígonos, e lhes deram nome segundo o número de ângulos que apresentam, que é igual ao número de vértices e lado. Então a tabela a seguir mostra isso. Então, pessoal, essa tabela aqui, ó, é o nome dos polígonos até o infinito, tá? Eu procurei na internet, achei essa tabela aqui. Tem a mesma classificação anteriormente. De 1 e 2 não existe. 3 e 4. 3 é triângulo, 4 é quadrilátero e assim vai. Quando ele chega em 10, decágono, 11, decágono, 12, dodecágono, aí vem 16, hexadecágono, quando ele chega no 20, icoságono, tá? E assim por diante, ó. Tem aqui o 40, que é tetracontágono, tá? E são nomes aí pouco utilizados na geometria, tá? A gente chega aí até no máximo aqui, ó, 13, tá? É importante você memorizar aí pelo menos até aqui o 13, tá? Para você não ter dificuldade nenhuma na hora de classificar esses polígonos. Também nós vamos ver, pessoal, sobre prismas e não prismas. O que é um prisma? Ó, o prisma ele é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria o quê? Espacial. Eu sei, pessoal, que um prisma não é uma figura plana, tá? Ele é uma figura espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo, né? Com duas bases, ou seja, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além de faces planas laterais, que são formados por paralelogramos ou retângulos. Com base nesse desenho aqui, vocês vão entender melhor o que eu acabei de falar. Então, a característica de um poliedro é essa daqui, ó. Ele tem duas bases, tá vendo? A base, aqui nós temos a superior, e a base aqui, ó, inferior, tá? E são polígonos. A gente percebe aqui que a face superior e a face inferior é o que? É um pentágono, tá? Então é um pentágono na superior e é um pentágono na inferior. Então são polígonos iguais. Congruentes e paralelas. Que isso? Essa reta paralela a essa paralela a essa e assim por diante. O que acontece, pessoal? Além também de faces planas laterais. Pode observar aqui que as laterais, ó, são o quê? Figuras planas, tá? Pode ser formado por paralelogramos ou retângulos. Quando o prisma é reto, as laterais são retângulos. Isso quando ele é reto, tá? Mas quando ele é oblíquo, aí as faces se tornam o quê? Em paralelogramos, quando ele é oblíquo, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, os elementos que compõem o prisma são o quê? A base, tá vendo? Nós temos as bases, nós temos aqui a altura, nós temos também arestas, vértices e faces laterais, tá? Então, os elementos de um prisma são o quê? Base, a altura, as arestas, vértices e faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono.
enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Isso a gente consegue perceber aqui na figura, tá? Que não pertencem às bases. E os vértices dos prismas são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância, né, entre os planos das bases. Então a distância daqui até aqui, né, os planos das bases é a minha altura, tá? E a classificação aí dos prismas, como eu já acabei falando aí no slide anterior, pode ser classificados em retos ou oblíquos, né? O prisma reto, pessoal, possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Então, olha só, o prisma reto ele vai apresentar como faces laterais retângulos, beleza? Já os prismas oblíquos, o que vai acontecer? Possuem arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são o que, ó? Paralelogramos. A gente vai ver a diferença aí agora através dessas figuras aqui, ó. Então, o prisma A, ele é reto, né? A gente consegue perceber isso aí pelo jeito que a figura está sobreposta no plano, tá vendo? Figura A está reta. Então aqui eu tenho retângulo, 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 retângulo. Agora olha a figura B, de azul. Esse prisma ele é oblíquo, então ele tem uma certa inclinação, tá vendo? Então deixa de ter retângulos nas laterais para ter o quê? Paralelogramos, tá certo? Então esse aqui, ó, é a característica do oblíquo. Oblíquo, certa inclinação. O reto é reto, não tem inclinação nenhuma. No prisma reto, as laterais são retângulos e no oblíquo são o quê? Paralelogramos. E aqui, pessoal, são exemplos de não prismas, que a gente está classificando em prismas e não prismas. Sólidos que não podem ser classificados em prismas são justamente aqueles que não apresentam as características que a gente já viu anteriormente, né? As características dos prismas. Ou seja, não possui bases contendo o que? Polígonos. As bases não são polígonos. A gente lembra que a gente tem que ter na face inferior e na superior polígonos o que? Semelhantes. E as faces laterais deverão ser retângulos ou paralelogramos. E nessas figuras aqui a gente não consegue perceber nenhuma dessas características, né? Olha só, aqui o cone temos uma base aqui, ó, que é uma superfície arredondada, tá? E também os não prismas, é o que eu ia falar também, ó, possuem alguma superfície arredondada. É o caso dessas três figuras iniciais aqui. Todas elas apresentam superfície arredondada. E nós não temos a característica dos prismas, que é a de ter as bases, né, contendo polígonos semelhantes. Então não tenho aqui acontecendo isso. Embora, pessoal, no cilindro eu tenho a base circular e aqui também circular, eu não vou ter, no caso, um polígono, tá? E o que vai ter aqui também, ó? Nós temos que, pelo fato de ter uma superfície arredondada, nós vamos deixar de ter um prisma, tá? Nós vamos ter aqui apenas um sólido qualquer, tá bom? Que no caso é o nosso cilindro. E aqui nós temos a esfera. Além desses, pessoal, nós temos aqui o tetraedro, tá? Regular. Observa que a base é um triângulo, as laterais também são triângulos. Lembra que a característica do prisma é o que? As bases são polígonos, tá? Mas as faces laterais têm que ser retângulos ou o que? Paralelogramos. Então, tá vendo que as faces aqui são o que, ó? Triângulos. Então, não apresentam nem retângulos e nem paralelogramos. A mesma coisa ocorre com essa pirâmide aqui, ó, de base quadrangular ou pirâmide de base quadrada. As laterais são o que?
triângulos, tá bom? Então, não entra na característica dos prismas. Então, eles representam não prismas, tá? Então, pessoal, a agenda do dia, vocês vão fazer aí, né, o exercício da página 68, 69 e 70, tá? Para me entregar na próxima aula de geometria, que vai acontecer de hoje a 8, tá? De acordo com o horário aí que foi proposto, tá bom? Então não precisa correria, vocês vão ter uma semana para fazer, vão me mandar as fotos, tá? Agora cuidado, pessoal, porque tem uns na questão 2, por exemplo, aí, ó, na página, está a página 68. Na página 297 você encontra um quebra-cabeça, tal. Então vocês têm que estar montando esses quebra-cabeças aí e mandando as fotografias também para ver esses experimentos aí, tá? Então onde tiver experimento, não deixa de fazer não, tá? Façam. Então bons estudos aí. Valeu aí.